Olá, eu sou o Thiago, da SAS Itaquera, e eu vou apresentar para vocês o diagnóstico da Subprefeitura de Itaquera. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal da Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do Cadastro Único, de programa e benefícios sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial e informações das subprefeituras que foram disponibilizadas pelas unidades públicas no diálogo com os agentes dos territórios. A subprefeitura Itaquera, localizada na zona leste 2 da cidade, é formada pelos distritos de Itaquera, Cidade Líder, Parque do Carmo e José Bonifácio. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população da subprefeitura é de 550.540 habitantes, o que representa 4,8% da população municipal. A população da subprefeitura é equivalente à de um município de grande porte, como São José do Rio Preto. Em relação ao censo de 2010, em termos populacionais, o distrito de Parque do Carmo cresceu 9,4%. José Bonifácio cresceu 3,3%. Cidade Líder cresceu 7,9%. A de Itaquera, 3%. São 8 macro-regiões no total: Centro, Sul 1, Sul 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Leste 1, Leste 2. A subprefeitura de Itaquera está na região Leste 2, que também engloba as subprefeituras de Guaianazes, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, São Mateus, Itaim Paulista e São Miguel. A macro-região como um todo passou por uma pequena redução na população desde 2010, de 0,7%. No censo demográfico de 2022, o IBGE identificou 53 favelas e comunidades urbanas no território da subprefeitura. Por exemplo, a de Paritinim, Vila Carmozina e Maria Luísa Americana. Parque do Carmo tem a maior proporção de domicílios particulares nessas áreas na subprefeitura, com 14,5%. Cidade Líder vem em seguida, com 11,7%. José Bonifácio tem 9,1% e Itaquera 7,5%. A Defesa Civil identifica risco hidrológico de enchente, inundação e alagamento nos 4 distritos, em áreas banhadas pelo Rio Aricanduva, pelo Ribeirão Itaquera e pelo Córrego Jacu. Há também diversas áreas sob risco geológico de escorregamento ou solapamento, como o Jardim Novo Horizonte e o Jardim Eliane, entre muitas outras. Na pesquisa censitária da população em situação de rua, realizada em 2021, foram encontradas em Cidade Líder 20 pessoas, todas sem acolhimento. Em Parque do Carmo, foram encontradas 14 pessoas acolhidas e 65 sem acolhimento. Em Jardim Bonifácio, 102 acolhidas e 40 sem acolhimento. Em Itaquera, 8 acolhidas e 300 sem acolhimento. Assim como na maior parte da cidade, houve um aumento expressivo da população em situação de rua. Em 2000, eram apenas 11 pessoas nessa situação na subprefeitura. Já em 2021, foram encontradas 549. A maior parte desse crescimento é detectado a partir de 2019, quando o total chega a 278, contra 36 em 2015. O Cadastro Único, CAD Único, é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e sua família podem se inscrever ou atualizar os dados pessoais no Cadastro Único, para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para o atendimento nos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado, pelo menos a cada 2 anos.
A proporção de pessoas no cadastro único em relação à população total é de 40% no Parque do Carmo, 36% em José Bonifácio e Itaquera e 34% em Cidade Líder. Em todos os casos, a proporção está acima do patamar municipal, que é de 32%. Como se pode ver no gráfico, a proporção de pessoas no CAD único na Zona Leste 2, como um todo, é de 44%, a maior entre todas as macro-regiões da cidade. A Leste 2 tem também o maior número de cadastrados no CAD único. Entre as famílias que estão no CAD único, em José Bonifácio, 28% estão em extrema pobreza. Em Cidade Líder, são 30%. Em Itaquera, 33%. Em Parque do Carmo, 34%. O número alto de famílias com renda per capita maior que meio salário mínimo demonstra que os valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de corte para diferentes faixas de renda dos países. Para países de renda média alta, como o Brasil, a linha de pobreza é de $6,85 por dia, em paridade com o poder de compra. O Banco Mundial também considera a extrema pobreza como uma linha de $2,15 por dia, afetando 8,5% da população global. Nesses padrões, a extrema pobreza deveria ser até R$ 354,75 per capita e a pobreza até R$ 1.130. Pessoas no CAD único por ciclo etário. O que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos, crianças e adolescentes na faixa etária de CCA, de 6 a 14 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. A distribuição por ciclo etário nos distritos da subprefeitura é similar, a 86.544 pessoas idosas na subprefeitura como um todo, das quais 27.214 estão no cadastro único e 8.509 são beneficiárias do BPC. Entre as pessoas no cadastro único, 48% se declararam pretas, pardas ou indígenas em Parque do Carmo, 48% em Cidade Líder, 56% em Itaquera e 57% em José Bonifácio. Na região Leste 2 como um todo, a proporção de pessoas que se declararam pretas, pardas ou indígenas no cadastro único é de 57%. Na subprefeitura, em relação aos grupos tradicionais e específicos indicados pelo CAD único, destaca-se a existência de 1.616 famílias de catadores de materiais recicláveis. A presença de outros grupos em pequeno número pode indicar a existência de mais famílias associadas a esses grupos, mas que ainda não têm essa condição registrada no cadastro. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício da política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão no cadastro único, e as barras vermelhas, quantas destas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que, em todos os distritos, o acesso ao benefício é bem inferior ao número de pessoas cadastradas. A região Leste 2 tem 88.617 pessoas com deficiência, a maior quantidade entre as regiões da cidade, e apenas 28.119 pessoas com deficiência que recebem o BPC.
Importante guardar essas informações para o planejamento de ações nas discussões da conferência. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo de R$ 1.518, e nessa família há 7 pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício. O programa é composto por 5 benefícios. Benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que recebem, na soma dos benefícios de renda e de cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem em sua composição crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50, e destinado às famílias beneficiárias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. No momento da criação do novo desenho do programa, também foi concedido o Benefício Extraordinário de Transição, pago a partir de junho de 2023. Foi destinado exclusivamente às famílias que já eram beneficiárias do programa em maio de 2023 e que tiveram um valor total de benefício calculado a menor na folha de pagamento do mês de junho de 2023. Está sendo pago exclusivamente a essas famílias e tem a finalidade de garantir que, no momento da migração dos programas, nenhuma família recebesse valor menor do que recebia anteriormente. As barras azuis mostram o total de famílias que estão no CadÚnico e as barras vermelhas, quantas destas estão no programa Bolsa Família. Na região Leste 2 como um todo, 43% das famílias no Cadastro Único recebem o Bolsa Família. Trata-se da macro-região com o maior número de pessoas registradas no Cadastro Único e também de beneficiários do Bolsa Família. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades de pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial, de média complexidade, e os de acolhimento institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. O número de serviços de proteção básica na rede parceira não se alterou muito entre 2015 e 2025, na subprefeitura. Reduziu-se em 2 unidades o número de centros para crianças e adolescentes, CCA, que hoje são 20, e em uma unidade o de Centros para a Juventude, CJ, que são 3. Por outro lado, há 3 novos Centros de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos, CEDESP, que somam 12 atualmente, e um Centro de Convivência Intergeracional, CCInter, serviço que não estava instalado no território anteriormente. Na proteção social especial, existem os seguintes serviços:
Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência, NASPD. 3. Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, SPVV. 2. República para Adultos. 2. República para Jovens. 2. Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência para crianças de 0 a 6 anos. 1. Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 1. Centro para Idosos. 1. Centro-Dia para Pessoa com Deficiência. 1. Núcleo de Proteção Jurídica Social e Apoio Psicológico, NPJ. 1. Serviço Especializado de Abordagem Social às Crianças, Adolescentes e Adultos em Situação de Rua, CEAS Misto. 1. Centro de Acolhida para Adultos 24 horas. 1. Centro de Acolhida Especial para Idosos. 1. Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. 1. Os serviços com endereços sigilosos foram omitidos no mapa e na tabela. São os SAICAS e Centros de Acolhida para Mulheres Vítimas de Violência. Estes são os destaques do território. Apontamento de áreas prioritárias. Desde 2022, a SAS Itaquera, em conjunto com o SMADS, foca as áreas prioritárias nos territórios de abrangência dos distritos da Subprefeitura de Itaquera. Permaneceremos dando especial atenção ao bairro da Vila Chuca, que está totalmente desprovido de serviços socioassistenciais. A Supervisão de Assistência Social, em parceria com a Subprefeitura de Itaquera, nos permitiu falar para apresentar e entender as necessidades do território, com foco em todos os distritos e apontando quais bairros mais precisam dos serviços. Sugerimos a tipologia CC Inter, considerando que este serviço abrange todas as faixas etárias e torna-se urgente a implantação, e que seja incluído no próximo orçamento. Desejamos a todos vocês uma ótima conferência.